E assim, existe essa... Eu tenho impressão nessa fala do Danilo. E eu vou ressaltar aqui, eu acho uma vergonha. A fala dele ontem foi uma coisa vergonhosa. Ele vai ter que se desculpar. Não só dentro de campo. Desculpou não, mas sabe América, qual é aquela história? Eu já disse isso daqui uma vez. Em relação àquela vez do Abel Ferreira. Depois na próxima manda uma nota que eu me nego a ler nota, publicação, nota oficial, eu não leio mais. Eu só leio aqui porque eu tenho que estar lá no meu contrato que eu tenho que fazer as coisas que me mandam. Porque se depender de mim, eu não leio. Porque é inútil ler nota oficial. Porque ali é um negócio desumano, sem alma, enfim. Vai chegar a pedir desculpa na próxima, mas o que importa realmente é mudança de atitude, gente. E o que ele falou ontem é reflexo disso que a gente vive hoje na seleção brasileira. O que o Danilo ganhou com a camisa da seleção brasileira? Não, esse é outro ponto. O que essa seleção ganhou? Se eu via o Ronaldinho Gaúcho tendo esse tipo de comportamento e fala, você não via. E o Ronaldinho Gaúcho era um craque. Era um cara que colocava a bola embaixo do braço e resolvia o problema. Ronaldo Fenômeno. É verdade. A gente ouvia mais ou menos isso do Romário, mas eu não quero nem ser canalha e colocar Romário e Danilo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, tem muito problema. Não é normal um cara chegar numa entrevista coletiva e falar, não, mas ele não vai mudar. Óbvio que ele não vai mudar. Mas a palavra dele é a palavra... Ele colocou... Ele deu resposta dando risada, gente. Mas eu acho que não, hein? Não, eu não vi, eu não usei. Eu respeito o posicionamento de vocês também, mas eu tô com Guipa nessa. Eu não achei que ele usou esse tom pra dizer assim, eu tenho um lugar que acabou, vocês podem falar o que vocês quiserem e não vou sair. Eu não vi isso. Também não. Eu senti que foi mais pelo tom de a gente tem que entender que a gente vai assumir uma responsabilidade maior porque a gente tá... o grupo é esse. Não tem o que fazer. Então, quando a gente ganhar, a gente vai realmente ter aplausos, é o que vai acontecer, e quando a gente perder, a gente vai ser muito criticado, porque a seleção já há um tempo não vem de uma boa fase, e a gente infelizmente, é o grupo, né, que tá ali há mais tempo e que consegue, que vai ter que assumir a bronca, a mas assim, eu acho então eu vejo assim. Só rapidinho, eu acho que a partir do momento que o cara dá uma declaração que gera dupla interpretação, ele tem que se reaver e reavaliar o que foi falado. Eu falo isso porque no reality show, vira e mexe, os caras entendiam um bagulho que eu falava e eu falava outro. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem o poder de fala, agora falando muito sério, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então se o N entendeu dessa maneira, ele poderia ter pensado numa outra forma de falar. Mas eu acredito que foi muito mais uma declaração do tipo, estamos aqui, somos nós, não tem outra opção, não tem onde buscar, vamos ter que tirar força daqui. Gente. Mas como não tem outra opção? Nino, então vamos lá. Você citou o Vini Júnior, certo? Vamos lá, você falou que o Vini Júnior tem números ruins com a seleção, certo? Meu parceiro, se você tirar o Vini Júnior, você pode colocar minha mãe pra jogar no lugar. Não vai dar certo. Mas não tá dando certo com o outro, Vini. Mas quem você vai colocar no lugar do Vini? Mas se não tá dando... Então tá bom, mas se não tá dando certo com o Vini, não vai dar certo com ninguém. A gente fala tanto de renovação. Bota o Luiz Henrique, bota o Estevão. Mas o Vini é novo. Nossa. O Vini é o novo. Estevão ele não virou tá, ainda. Aline, tudo bem, não virou, mas a gente tem que depositar esperança nisso. Não, mas não. Porque não vai bem, mano. Não, deixa eu falar com você. Você vai tirar o Vini Júnior, que tem 24 anos, mas e colocar o Estevão... Mas qual jogador decide? Mas qual jogador decide hoje? Decidiu pra seleção brasileira. Mas então, não, eu tô entendendo. Mas então... Porque o Vini Júnior tem cadeira então vamos lá. Qual jogador dessa última safra decidiu pra seleção brasileira? Neymar, ponto. Nem o Neymar, irmão. Não, Neymar. Neymar fez pouco também. Não, mas o único. Pouco. Jogador de gol inútil. Esse é o Neymar. Até o Neymar. Onde eu quero chegar? Não adianta a gente pegar nesse momento e criticar Vini Júnior, e criticar a minha opinião, e criticar Rodrigo, e criticar, enfim, jogadores historicamente têm posições garantidas, porque não há opção melhor. O Vini hoje, se ele vai jogar no Botafogo, você citou o Luiz Henrique. Se o Vini Júnior fosse pro Botafogo, desse uma louca, fosse jogar no Botafogo, ele terminava o Campeonato Brasileiro com 60 gols. Ele é muito mais jogador que o Vini, que o Luiz Henrique, mas muito mais. Eu não tenho a menor dúvida. Se o Rodrigo hoje, que é o jogador contestado, ele sai do Real Madrid e ele vai jogar, por exemplo, dá um exemplo aqui, no Palmeiras, certo? Eu tenho certeza absoluta que ele renderia mais. Não estou dizendo que o Estevão não pode ser melhor do que o Rodrigo. Tem potencial. Mas com a experiência Ainda do Rodrigo, se o Rodrigo vai pro Palmeiras hoje e o Estevão vai pro Real, você pode ter certeza que o Rodrigo vai decidir muito mais pelo Palmeiras. Pela experiência que tem. Onde eu quero chegar? Não temos jogadores pra gente bater no peito e falar, tira esse, põe o outro. A questão é a seleção, gente. O Vini no Real Madrid joga muito bem, é decisivo, fez gols em finais de Champions League. Estamos falando de seleção brasileira. Mas a bola é quadrada, é diferente? Então. A bola é igual. Então tem que perguntar pra ele. Mas é porque o Brasil tem um técnico chamado Dorival então tem que perguntar Júnior. pra ele, a bola é igual. Na minha opinião, a seleção brasileira é uma seleção nota 6, 6,5, no máximo 7, mal gerida.
Mal Mas gerida. você acha que uma seleção nota 6 e 7 não pode prosperar e fazer melhor? Se tiver um técnico bom, sim. Então. Tanto que o Tite fez. Mas não sei se fez muito melhor. Ele fez números expressivos. Não, mas no- então, nas assim, eliminatórias. muito da hora ter número, muito legal ter número, mas, por exemplo, a última edição que o Brasil foi campeão do mundo, os números de pré-Copa do Mundo foram péssimos. Mas vamos a lá. Copa do Mundo se joga, cara, Mas se então, vence. Mas não. Eu discordo. Pra mim, Copa do Mundo é uma competição de tiro curto que não pode fazer uma avaliação de um trabalho de um treinador como um todo. Um trabalho longevo, ele não pode ser decidido se é um trabalho bom ou ruim por conta de uma Copa do Mundo. Copa do Mundo é tiro curto, irmão. 90 minutos, Então quer dizer que o trabalho, Ah. o fio da sua avaliação de um trabalho de ciclo de seleção brasileira ou Sim. qualquer outra seleção do mundo, ela não pode ser medida pela Copa do Cara, Mundo? eu posso te falar um negócio? A preparação, então, é pra quê? Eu jamais demitiria o técnico Tite. Eu vou dar um exemplo pra você. A seleção da Espanha demorou anos e anos pra ser campeã do mundo. Todo mundo tirava sarro. E a manutenção do técnico era feita, o esquema de jogo da seleção espanhola era feita, e um belo dia eles tiram um jogador chamado Raul e colocam outros jogadores que eram jogadores que a seleção da Espanha não jogava em função desses jogadores, jogava em função do Raul, ele é sacado, e a seleção com a base e com a formação tática que tinha em campo foi campeã do mundo. Não dá, cara, pra gente avaliar, na minha opinião, um trabalho simplesmente tirando o treinador da seleção brasileira e colocando outro porque não ganhou uma Copa do Mundo de tiro curto. É diferente de um clube. Então tá aí, você falou que a seleção da Espanha achou o caminho pra ganhar uma Copa, tirando o Raul, que era o deus Sim. da Espanha. Sim. Por que a seleção não pode achar o caminho sem Vini Júnior, Pelo sem amor de Paquetá? Deus. Você quer que eu te fale por quê? Ué, por Porque quê? o Raul tinha 38 anos. Tinha idade da minha mãe. O Raul tava na fila da aposentadoria com a minha mãe. Não. No dia que minha mãe foi tomar a vacina da gripe idade pra pra mim terceira não se idade, justifica. o Raul era o segundo da Idade fila. pra mim não se justifica. Ah, Pra não mim, justifica, mano. justifica, não. A Tá de seleção Idade pra mim brincadeira. não se justifica.